Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jeane Oliveira, estamos aqui no nosso quadro para falar sobre PET e hoje o nosso querido Haroldo Maia, que ele é médico veterinário, atende emergência 24 horas. Olha que legal, gente. Conhecer um veterinário que atende 24 horas, a gente não vai ter mais problema, né? Então assim, ele atende cães e gatos. E ele trabalha com terapia intensiva. Muito legal, para os animais e animais internados, animais doentes ou em pós-operatório. Você que tem o seu pet, que está lá depois do operatório, pode contar com o Haroldo. Gente, olha, é muito bom saber que você pode contar com um veterinário com essa especialidade. Então, o Haroldo também, ele atende no @petcliver, em Nova Parnamirim. Mas vamos conhecer agora o nosso amigo Haroldo, ele vai falar aqui umas coisas para nós. Haroldo, por favor, se apresente aí aos nossos telespectadores. Há quanto tempo você atua no mercado pet e qual é a sua especialidade? Olá a todos, Jeane, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre emergência e terapia intensiva, sim, né? E aí eu percebi que esses atendimentos de emergência sempre eram caóticos. Isso quando eu estava fazendo os estágios, quando eu comecei a trabalhar, logo nos primeiros plantões da vida de veterinário, e percebi que eu tinha ali um jogo de cintura, que eu tinha um pouco de sangue frio e eu conseguia empregar ali o meu raciocínio clínico de forma calma. E pensando nisso, eu busquei me especializar nessa área justamente para promover um atendimento de emergência e minimizar essa angústia que as famílias sentem durante essas situações que são extremamente desagradáveis. E assim já são 10 anos de experiência no mercado, onde quando eu me formei eu fui até São Paulo para buscar essa especialização, buscar experiência, onde eu tive uma bagagem interessante. E em 2016 eu retornei para Natal para montar o nosso serviço de emergência e terapia intensiva. Não só de emergência e terapia intensiva, mas também de clínica geral. Hoje lá na PetClive a gente atende todas as especialidades, clínica geral, cirurgia, fazemos a internação, exames laboratoriais, exames de imagem e assim por diante. Que maravilha! Eu acho que nem todo pet shop tem um veterinário 24 horas, nem sempre tem esse atendimento e essa especialização, né? Agora, o que acontece quando deixamos o nosso pet lá, o cachorro ou o gato internado? Quais os tipos de cuidados que eles recebem quando estão lá? Basicamente a gente faz todo o tratamento hospitalar, né? Então o pacientezinho, quando ele interna lá, seja cão ou seja gato, é importante ressaltar que lá na nossa estrutura a gente tem uma internação específica para os gatinhos e uma internação específica para os cães. Eles ficam em ambientes separados. São espécies distintas que já se sabe que não se dão muito bem, então a gente tem esse cuidado com esses animais. E os cuidados são hospitalares, Jane. Então a gente tem todo o cuidado de fazer toda aquela monitoração dos parâmetros vitais, de controle de dor, antibiótico terapia, tudo isso com um veterinário exclusivo 24 horas para cuidar da internação desses animaizinhos. Então, basicamente, são todos os cuidados hospitalares, muito semelhante com os cuidados que os humanos têm nos hospitais. Gente, que legal, vale a pena ir lá, viu, visitar. Você que tem seu pet, fica preocupado, faz uma visita lá com o doutor Haroldo para ver como é que é isso, vale a pena. Agora sim, mais uma curiosidade. Quais os casos de emergências veterinárias são mais frequentes no seu consultório? Assim, conte um caso, assim, uma coisa marcante. Primeiro eu quero que você conte a frequência do que acontece, para a gente entender, porque de repente uma frequência do que está acontecendo eu me encaixo dentro dela. E depois você vai falar de algo assim, bem inusitado para a gente, assim, da sua experiência em relação a isso. Vamos lá, Jeane. A maior frequência de atendimentos de urgência e emergência estão ligadas às questões, às diversas questões que causam vômitos e diarreias. É um sintoma muito comum e aí a emergência se dá justamente porque as famílias elas acabam subestimando esses sintomas que vão se agravando e aí esses animaizinhos eles saem daquela condição clínica para realmente uma condição emergencial. E aí eles chegam para a gente lá com um nível de consciência muito reduzido, passando mal, com pressão baixa, glicemias baixas,
alguns beirando ao estado de choque. Só um os animais minuto. também têm. Então, só para intensificar, se você, que acho que eu sou leiga, eu só tenho um pet, eu sou leiga, né? Claro. Como muita gente. Mas assim, se ele tiver assim, com vômito, se ele tiver não querendo se alimentar, é a hora de você logo não Procurar deixar. o serviço veterinário. Ah, entendi. Isso. Não sabia. São sintomas muito comuns, né, Jane? E aí as pessoas, por ter esse hábito de conviver com esses sintomas, acabam normalizando. Eu achava também. E aí, isso acaba evoluindo para realmente uma situação emergencial. No plantão noturno, isso é uma informação interessante. De 4 atendimentos, pelo menos um está ligado a problemas respiratórios. E os problemas respiratórios nos pets são os que causam mais angústia e aflição na família. Então, se você percebeu que o seu pet está com qualquer probleminha respiratório, qualquer grau de dificuldade, procure um serviço imediatamente. Muito interessante. Então, olha, gente, não quer comer, tá vomitando, não subestime, para que não agrave o quadro do seu pet. Isso aí realmente, às vezes a gente subestima mesmo, viu? Exato. No quesito emergência, Jane, acho que a prevalência maior são os traumas, né? E eu fico um pouco triste quando eu escuto alguns relatos, porque a gente se depara com situações que são realmente acidentes, onde existe ali um excesso de confiança dos tutores com seus cães, justamente quando eles vão ao passeio. Às vezes o cão ele tem um adestramento, ele foi adestrado, ele é realmente muito dócil e obediente, e isso gera um grau de confiança no seu tutor que permite ele passear sem coleira. E aí é onde acontecem os acidentes, pessoal. Isso é muito importante, essa dica. Mesmo que seu cão seja muito dócil, sempre saia com ele na coleira. Porque no meio ambiente, né, na rua, a gente está ali, o cãozinho ele está exposto a situações de muito imprevisto. Como, por exemplo, ele é muito dócil, mas ele não gosta de gato. Ele é muito dócil, mas ele tem medo de barulho de buzina. E nisso ele se assusta, é onde acontecem os acidentes. Então, no quesito emergência, os atropelamentos e os acidentes de briga, de mordedura, de cães que acabam fugindo da sua casa, também tem uma frequência bem importante no nosso serviço de emergência. Hoje mesmo, pela manhã, a gente atendeu um atropelamento, um caso de atropelamento. E onde aquela típica história, a família foi sair de casa cedo para o trabalho, abriu o portão para sair com o carro e o cachorrinho acabou escapando. E aí ocorreu, infelizmente, o acidente. Mas deu tudo certo, ele está lá sendo super bem cuidado. Tá vendo? Olha aí, vamos prestar atenção, andar com a coleirinha, para evitar que o seu pet se machuque. Olha a dica legal. Isso. Agora, conte para nós, assim, algo que você vivenciou, que foi bem interessante em relação às emergências. Jane, já vivi muitas histórias, tanto aqui em Natal quanto lá em São Paulo. Muito bem, conte dos dois. E tivemos, assim, um caso muito interessante de superação, onde houve um empenho muito grande da família em levar o caso adiante, que também foi um acidente. Olha só, a mamãe estava saindo de casa com seu carro e ela tinha uma pincherzinha chamada Nina. E nessa manobra dentro da garagem, Nina era muito festiva, muito alegre, fazia aquela festa lá quando alguém chegava ou saía. E nisso ela foi fazer festa quando a mãe estava saindo manobrando o carro. Acabou escorregando e foi para debaixo do pneu do carro. E infelizmente o carro acabou passando por cima dela e afetou a cabecinha, pegou bem no crânio, causando ali um trauma crânioencefálico. Foi um Deus nos acuda. Essa cachorrinha Nina, ela ficou diversos dias internada conosco, em terapia intensiva, recebendo os cuidados intensivos, fez várias cirurgias, teve um probleminha ocular, ficou com uma sequelazinha neurológica, mas foram 22 dias, para ser mais exato, de tratamento, onde tivemos ali uma história de muito sucesso, né? E muita superação. Não foi fácil. Eu imagino. E aí hoje como é que tá a Nina? Nina hoje está super bem, graças a Deus, brincando, adora ir à praia com a sua mãe. Ela ficou com um olhinho comprometido, apenas a visão, mas o globo ocular ficou lá preservado. Então, esteticamente, a gente conseguiu preservar essas estruturas e hoje ela segue uma vida praticamente normal, já deve estar ali com seus 12, 14 anos, vivendo ali uma vida
realmente muito digna. Ah, eu imagino. E você termina até se apegando um pouco ao pet, porque é muito tempo você lá tratando, cuidando, 22 dias é bastante tempo. Mas isso foi em Natal ou em São Paulo? Essa experiência foi aqui em Natal, gente. Tá, Foi aqui e em em São Natal. Paulo? O que é que você tem para contar para Olha, nós? em São Paulo eu trabalhei numa UTI que ficava num bairro nobre, muito legal, e a gente atendia um público diferenciado, alguns famosos, inclusive, os globais, políticos, enfim. E o que me marcou foi um atendimento de um cachorrinho do Rubinho Barrichello. Foi muito interessante. Nossa! Ele sofreu um trauma na coluna, um acidente também, lá na chácara da família. E ele chegou desesperado, com aquela aflição, a família inteira. E a gente, quando está atendendo, a gente não liga ali o nome à pessoa. Entrou lá o cachorrinho do Rubens e a gente foi atender. Depois de estabilizar o paciente, depois da gente conseguir ali tirar aquele risco iminente de óbito desse animalzinho, foi que a gente foi entender quem era o Rubens. E aí foi aquela euforia, aquela alegria e uma satisfação enorme poder ajudar aquele paciente. Foi muito legal. Foi, né? Essa experiência assim, de tratar um pet de um artista, né? De uma pessoa pública, né? No muito caso legal. dele, o Rubinho é aquele que corre, né? Dos Isso, carros, o né? piloto. Piloto, muito legal. E como é que você está vendo assim, essa sua experiência investir nesse mercado pet aqui no nosso Rio Grande do Norte? Como é que você vê isso? Qual a importância que você vê? Como é que está sendo recebido isso aqui? Como é que você... Ah, muito bom, Jeane. Tem uma satisfação de ser pioneiro nessa área aqui em Natal. Natal não tinha um serviço especializado em cuidados intensivos, em emergência. Já existiam outros hospitais 24 horas, com internação, serviço de cirurgia, muito bons, mas não tinha ali uma dedicação para essa área, né? Uma estrutura específica. E eu tive a satisfação, e tenho até hoje, de ser o pioneiro. Por enquanto ainda somos os únicos a ter esse serviço específico, né, dedicado e especializado dentro da emergência e da terapia intensiva. Então, a minha satisfação é que realmente eu sinto que nós, junto à Pet Clive, a gente consegue entregar de fato esse serviço para a sociedade, né, que como não existia, a gente foi descobrindo a carência e a necessidade que as pessoas e os pets sentem. E o mercado veterinário também acabou dando uma alavancada, porque abriu os olhos dos outros hospitais, dos outros empresários e, consequentemente, a gente acabou subindo a régua, né? A gente elevou aqui, conseguiu elevar o nível da nossa medicina veterinária, e isso me traz bastante orgulho e, consequentemente, hoje eu fico muito satisfeito em ver que os outros hospitais também estão dando essa importância e estão profissionalizando e modernizando suas estruturas para realmente oferecer um melhor serviço para os pets. Aqui no Nordeste como um todo, infelizmente a gente ainda fica um pouquinho atrás por causa da dificuldade dos recursos tecnológicos e dificuldade da informação profissional chegar até nós. Um veterinário aqui de Natal, por exemplo, para ele buscar uma especialização, geralmente ele tem que sair daqui de Natal e buscar lá o eixo sudeste, né? O eixo sul-sudeste é onde as informações, as novidades e as tecnologias se concentram. Isso não é barato. Além de muita disposição, existe também ali um investimento financeiro importante. E aí, para nossa felicidade, a população, os tutores estão entendendo isso e a gente consegue exercer a nossa profissão, empregar a nossa especialidade e ter também ali o retorno financeiro, porque os tutores também entendem que não dá para economizar com seus filhos pets, que de fato viraram filhos. Ai, que legal. Então, agora Haroldo vai deixar uma mensagem importante. Vão lá visitar o Pet Clive. Imagino que vocês vão estar com um pioneiro, gente, vale a pena. Então, deixa uma mensagem aí para o nosso público. Amigos, estamos localizados na Avenida Maria Lacerda, número 2084, lá no bairro de Nova Parnamirim. A Pet Clive é uma clínica veterinária que funciona 24 horas. Lembrando que temos 10 anos de experiência na área e contamos com uma estrutura moderna, bem equipada e uma equipe super especializada, com profissionais dedicados e muito carinhosos. Estamos prontos e de portas abertas para receber o seu pet e ajudar vocês, principalmente nessas horas difíceis. Então, conte conosco.
Você viu aí, gente? Muito obrigada, Haroldo, pela sua presença. Adorei essa entrevista, tá certo? E que bom que Natal pode contar com a Pet Cleaver. Eu fico muito feliz de ter um especialista, assim, saber que a gente pode contar. Você que tem seu pet, pode contar com isso. E eu só quero agradecer. Obrigada, Papai do Céu, por mais um dia aqui junto com vocês. Muito obrigado.